Segundo aos Coríntios, capítulo 3, de 1 a 6. Ouçamos a leitura. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Até aqui, queridos, a leitura da Palavra de Deus para essa noite. Por amor daqueles irmãos que estão pela primeira vez acompanhando a série de mensagens, eu creio também que por amor a todos nós, né, porque depois de 2, 3 meses a gente mais ou menos esquece a quantas ia. Vou fazer uma pequena revisão daquilo que nós já vimos para que essa passagem ela seja vista no seu contexto maior. Tem 3 regras para você interpretar a Bíblia quando você vai ler uma passagem. São 3 regras muito importantes. Primeira, contexto. Segunda, contexto. Terceira, contexto. Se você conseguir colocar a passagem dentro do seu quadro maior, dificilmente você vai interpretá-la de maneira errada. Por isso é sempre bom lembrar o que é que vem antes, o que é que vem depois, o que é que aquela passagem está ali no meio. Muita gente lê a Bíblia de uma forma que não lê, por exemplo, um livro de matemática, né? Ninguém pega um livro de matemática e abre lá, tem uma fórmula lá no meio, né? Essa fórmula é de quê? É para quê? Né? O que é que veio antes? O que é que ela procura explicar? Qual o resultado dela? Quais são os princípios por detrás dela? Tem gente que abre a Bíblia assim, né? E simplesmente pega uma passagem lá no meio, constrói toda uma ideia, uma teologia, mas a regra número 1, a regra de ouro para a interpretação bíblica é sempre a ideia do contexto, ambientar a passagem, não é? Saber por que é que ela está aqui na Bíblia e qual o propósito dela. Muito bem, como nós já vimos, essa segunda carta de Paulo aos Coríntios faz parte dos esforços que o apóstolo Paulo fez para resolver os problemas dessa igreja que ele tinha fundado na sua segunda viagem missionária. Você encontra o relato da fundação em Atos capítulo 18, do verso 1 até o verso 18. A essa altura, Paulo já tinha mandado algumas cartas e já tinha feito visitas à igreja de Corinto para tentar resolver alguns problemas do tipo assim, formação de grupos na igreja, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, problemas de imoralidade que havia na igreja e a falta da disciplina necessária por parte da liderança, briga entre os crentes a respeito de temas como casamento ou comida sacrificada aos ídolos, o mau uso de dons espirituais, especialmente durante o culto, particularmente línguas e profecia, o papel das mulheres no culto, tudo isso estava em efervescência na igreja de Corinto, havia disputas, havia questionamentos, e Paulo, então, como pai espiritual da comunidade, ele se sentia na obrigação de dizer alguma coisa ou de tentar ajudar aquela igreja nascente, nova, a se firmar na verdade de Deus. Ele já, como eu disse, já tinha mandado algumas outras cartas. Essa é provavelmente a 4ª carta que ele manda para a igreja de Corinto, embora aqui na Bíblia ele apareça como sendo o 2 aos Coríntios. E a coisa aparentemente tinha chegado num ponto em que tinha produzido algum resultado, mas ainda tinha muita coisa para fazer. O assunto não estava fechado, daí essa carta. Aqui, Paulo explica a razão dos seus sofrimentos. Por quê? Porque havia falsos mestres, para piorar tudo isso, né? Havia falsos mestres na igreja de Corinto atacando a autoridade de Paulo. E apontando para os sofrimentos que Paulo passava como uma evidência de que ele não era de Deus. Porque se era de Deus, por que é que sofria tanto? Por que é que sofria tanto? Então, Paulo gasta um bom tempo, bom espaço aqui nessa carta, explicando o porquê do sofrimento dele, e explicando o seu ministério, defendendo a sua autoridade apostólica,
E ele também quer expressar a sua alegria pelo bom efeito das tentativas anteriores, das cartas que ele mandou e da visita que ele fez. Ele quer defender particularmente o seu ministério dos ataques feitos por esses falsos pregadores, do tipo assim: Paulo é um fracassado, ele é um missionário, um falso apóstolo, um pregador mal sucedido, porque aonde ele passa ele é apedrejado, ele é rejeitado, quando não preso, expulso das cidades pelo seu próprio povo. Como é que esse pode ser um homem de Deus? Como é que pode ser um emissário de Deus se o próprio povo de Deus, que são os judeus, não o recebiam? E além disso, Paulo estava passando por um momento difícil no seu ministério. Nós vimos isso no capítulo 2, de 12 a 13, porque ele tinha chegado na cidade de Troade e havia uma oportunidade de pregação, mas ele estava não se sentia seguro e tranquilo, né? Ele fala que estava aflito por dentro e por fora, porque estava esperando notícias lá de Corinto, que Tito haveria de trazer. Tito demora, aí ele vai para Macedônia. Era uma fase turbulenta na vida do apóstolo Paulo, parecia que nada estava dando certo, né? E quando ele escreve então essa carta, tudo isso poderia derrubar o apóstolo Paulo, deixá-lo aflito, angustiado e se sentir um fracasso como ministro de Jesus Cristo. Eu estava lendo uma estatística que saiu de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, da grande quantidade, aumentou da última vez que foi feita essa pesquisa, aumentou em mais de 20% o número de pastores que se suicidam lá nos Estados Unidos. O número já era grande, fala-se pouco sobre isso. E agora a última pesquisa revelou que esse número, a proporção aumentou em 20%. E parece que alguma coisa está acontecendo, não só nos Estados Unidos, mas acho que no mundo todo, né? Profissionais da saúde, gente que cuida de saúde mental, você procura e não encontra. Nós tentamos marcar, lá quando estávamos nos Estados Unidos recentemente, conversar com uma pessoa dessa área, um profissional, tanto na rede particular quanto privada, um mês. E mesmo pagando, né? Tinha um mês. Aí, por quê? Diz que está tendo uma epidemia de doenças mentais nos Estados Unidos, pelo menos no estado que a gente estava, que era o Texas, né? Aí alguns vão dizer, é porque é o Texas, né? Mas era generalizado. E no meio dessa estatística, então você encontra o aumento de pessoas se sentindo deprimidas e aflitas e sem propósito, e daí então vem aquele caminho tenebroso, ladeira abaixo, que acaba no suicídio, e os pastores também não estão isentos disso. Então, quem pensa, né, olha para os pastores, né, como pessoas que não estão acima desse tipo de coisa, realmente não conhecem a realidade. Paulo, como nós vimos aqui no capítulo 2, ele abre o coração e fala da aflição dele, das dificuldades que ele estava sentindo, como ele não se sentiu bem em poder pregar a palavra de Deus lá em Troas. Ele disse que não teve paz, né, porque Tito, que estava vindo de Corinto, não chegava com notícia, né? Então era um período difícil na vida do apóstolo Paulo. Apesar de tudo isso, Paulo olhava para o seu ministério de uma perspectiva não de alguém que tinha fracassado, mas de uma perspectiva bastante positiva. Obrigado, meu irmão. Primeiro, como uma vitória constante. E essa foi a última mensagem que nós pregamos nessa carta. E foi baseada no capítulo 2, do verso 14 a 17. Graças, porém, a Deus. O porém aí faz o contraste com todas as tristezas, né, que ele relata antes. Graças, apesar de tudo isso, né, graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre. Deus nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. O ministério pastoral, Paulo diz, é como uma carreata de triunfo, semelhante àquelas carreatas que os generais romanos faziam quando chegavam vitoriosos de uma batalha e entravam na sua cidade. Eram conduzidos em triunfo, vitoriosos, aclamados pelo povo. E Paulo compara isso ao ministério. Ele diz, graças a Deus, porque em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo, mesmo quando tudo parece estar dando errado, como parecia estar dando na situação de Paulo. A igreja que ele fundou estava em pedaços, a reputação dele estava sendo atacada, sua autoridade estava sendo questionada, ele estava passando um momento de aflição pessoal, que eu já mencionei,
Mas ainda assim ele diz, no meio de tudo isso eu posso discernir a mão de Deus me levando em triunfo, porque até mesmo quando a minha pregação é rejeitada, ainda assim é triunfo de Deus, porque nós somos o bom perfume de Cristo, nos que se perdem e nos que se salvam. Nos que se perdem, cheiro de morte para morte, nos que se salvam, cheiro de vida para vida. Ou seja, de uma maneira ou de outra, eu sendo bem sucedido, com muita gente se convertendo, ou sendo expulso das cidades e apedrejado, ainda assim o meu ministério é conduzido em triunfo. Por quê? Porque Deus quer de nós que nós sejamos fiéis. Sucesso pertence a Deus, Ele dá a uns e não dá a outros, mas no dia do juízo, nós não vamos ser julgados do tipo assim, quantas pessoas você levou para Jesus Cristo? Por esse teste, o profeta Jeremias e o profeta Isaías, para não falar de Noé, estariam perdidos, né? Estariam perdidos. Mas a pergunta vai ser, você foi fiel? Você ensinou a palavra? Você viveu o evangelho de maneira fiel? É isso que Deus vai perguntar. É isso que Deus requer dos dispenseiros, que eles sejam encontrados fiéis. Paulo disse isso na carta anterior, no capítulo 4, verso 1. É isso que Deus quer de nós, a fidelidade. Então ele via, apesar de tudo, o seu ministério como um triunfo constante. E agora, nessa mesma toada, não é? Ele fala mais duas coisas a respeito do seu ministério, que é o que eu quero trazer nessa noite, e que é o conteúdo da passagem que eu li para vocês. Ele fala da realidade inegável do seu ministério, é um ministério que é realmente abençoado por Deus apesar de tudo, e ele apresenta evidências disso, isso aí nós vamos ver do verso 1 até o verso 3, e ele fala também da sua confiança inabalável em Deus, apesar de todos os abalos externos, ele continuava confiante em Deus, e era somente em Deus de Deus que ele dependia para continuar o seu ministério. Então nós vamos ver mais essas duas coisas que Paulo fala sobre o seu ministério. Ele tinha falado do seu ministério como um triunfo constante, foi o que vimos no último estudo, e hoje vamos ver que ele vai falar que a autoridade do ministério dele é inegável, 3 de 1 a 3, e que a confiança dele em Deus é inabalável, capítulo 3, de 4 a 6. Tá bom? Então vamos começar aqui com a inegável autoridade de Paulo. Versos de 1 a 3. O que é que estava acontecendo? Havia uma crítica daqueles falsos profetas que nós já mencionamos, de que Paulo não tinha carta de recomendação das autoridades judaicas. Como é que Paulo podia chegar nas sinagogas lá em Corinto e entrar lá e falar uma outra mensagem diferente daquela mensagem que era pregada pelos judeus lá de Jerusalém? Com que autoridade? Ele tinha carta de recomendação? Tinha carteira de pastor? Tinha uma autorização, tinha algum documento, tinha alguma coisa que dizia que ele tinha autoridade para falar isso? Então, Paulo diz, por isso que ele diz aí no verso 1, do capítulo 3, começamos, porventura, outra vez a recomendar a nós mesmos? Ele está se referindo ao fato de que nos versos anteriores ele tinha dito que ele não era um mercenário, não é? Do verso 7, não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus como sinceridade da parte do próprio Deus. Aí, na hora, alguém dizia, você está fazendo um autoelogio, você está se autodefendendo. Aí, é isso que ele diz aqui, será que eu estou, porventura, começando a me recomendar? Aí ele continua, será que eu tenho necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou de vocês? Ao que Paulo se refere? Exatamente a essa crítica. Os falsos apóstolos diziam, cadê as cartas de recomendação de Paulo? Cadê a autorização dele para pregar? Nós temos, está aqui, autorizado pelo Sinédrio de Jerusalém, carimbado. Está aqui, mas e Paulo? Qual a autoridade de Paulo para fazer isso? Aí Paulo pergunta, será que eu preciso de carta de recomendação? Esse pessoal precisa da autorização humana de uma instituição. Mas será que eu preciso disso? Eu tenho uma credencial maior, diz o apóstolo Paulo, a partir do verso 2. Ele diz que a recomendação que ele apresenta, verso 2, é autoexplicável. Vós sois a nossa carta. Está falando com os coríntios. Vocês querem uma carta de recomendação? Vocês. Quem eram vocês quando eu cheguei aqui? Imorais, idólatras, adúlteros, ladrões, maldizentes, em trevas,
sem conhecimento nenhum de Deus. E agora vocês estão constituídos em igreja, são irmãos em Cristo, conhecem a verdade, seus pecados foram perdoados, a vida de vocês mudou. Vocês são a minha carta de recomendação. Vocês são a prova de que eu sou enviado por Deus para fazer o trabalho que eu estou fazendo, diz aqui o apóstolo Paulo. Ele continua no verso 2: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração. Aquele, como que faz um jogo de palavras, não é? Porque ele diz assim, e vocês estão gravados no meu coração. Eu tenho esse amor por vocês que essas pessoas que estão aparecendo aí não têm. Vocês são uma carta conhecida e lida por todos os homens. Já é notório em toda a região da Acaia e da Macedônia o que houve com vocês, a transformação que aconteceu com vocês. Ou seja, é público a transformação que o Evangelho produziu em vocês. Então, se eu tenho que dar uma carta de recomendação, eu apresento o fruto do meu ministério entre vocês. Essa é a prova, essa é a recomendação maior que eu posso dar para vocês. Em que sentido, então, a conversão dos coríntios, a vida mudada deles era superior? E a comparação está aí no verso 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Para a gente entender essa comparação que Paulo está fazendo aqui, entre a credencial que ele está apresentando, que é a vida transformada dos coríntios, e as cartas de recomendação que eram apresentadas pelos falsos profetas, a gente tem que entender que esses falsos profetas, eles eram judaizantes, eles pregavam o judaísmo e eles eram enviados do Sinédrio de Jerusalém com o objetivo de perverter o trabalho do apóstolo Paulo, ou seja, a missão deles era judaizar esses gentios que haviam se convertido ao Messias, que era o Messias judaico. Então eles se apresentavam, falavam do tipo assim: vocês são crentes, não é? Eles somos crentes de Jesus Cristo. Que coisa boa, de fato. Mas vocês sabem que Jesus era judeu, não é? Sim, Jesus era judeu, isso, muito bem. E quem foi que pregou para vocês? Foi Paulo. Paulo não era um rabino que abandonou o judaísmo e foi excomungado lá da sinagoga? Ele esteve por aqui falando sobre Jesus? Foi, a gente se converteu com ele. Mas o que ele ensinou? Não, ele ensinou que para a gente ser salvo, a gente tinha que se arrepender dos nossos pecados e crer que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ele só ensinou isso? Não, mas é o que dá vocês receberem qualquer pessoa na igreja, porque ele não deu a mensagem completa, porque vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar toda a lei de Moisés, vocês precisam guardar todas as cerimônias, vocês precisam 3 vezes por ano ir no templo, vocês precisam pagar votos, vocês precisam seguir não comer determinado tipo de comida, comer outro tipo de comida e tal, e tal, e tal. Vocês têm que guardar também a lei de Moisés para que vocês possam ser salvos. Era isso que esses falsos profetas estavam dizendo, eles queriam judaizar a igreja de Corinto. Só então agora é que a gente pode entender o contraste que Paulo está fazendo aqui no verso 3, tá? Então o contraste vai da seguinte maneira: em que sentido a recomendação de Paulo, ou a carta de recomendação, que é a vida transformada dos coríntios, é superior às credenciais daqueles falsos apóstolos judaizantes? Primeiro, Paulo diz: porque essa minha recomendação, ela foi escrita no coração em tábuas de carne, e não em tábuas de pedra, como foram os 10 mandamentos lá do alto do Monte Sinai. Essa é a primeira comparação. Enquanto que eles vão pregar uma lei que foi escrita em tábuas, lá no alto do Monte Sinai, o meu evangelho que eu prego foi escrito pelo Espírito Santo em tábuas de carne no coração de vocês. Eles pregam uma obediência externa, mas o que eu prego é uma transformação interna feita pelo Espírito Santo no coração. Por isso que o meu evangelho é superior e a minha recomendação é maior. Segundo, a minha carta de recomendação, diz o apóstolo Paulo, ela foi escrita pelo Espírito Santo nos corações. Significa a conversão, a regeneração, a iluminação, a santificação, a mudança de vida. E não foi escrita com tinta,
como esses escribas fazem lá em Jerusalém, fazendo cópias e cópias e cópias da lei em pergaminho. Mas o Espírito Santo gravou a lei de Deus no coração de vocês, enquanto o máximo que eles têm são os rolos da lei que são copiados eternamente pelos seus escribas com tinta em documentos de pele. Mais um ponto de comparação. Terceiro ponto de comparação, Paulo diz, é que vocês, como carta de recomendação, foram produzidos pelo meu ministério e, portanto, são carta de Cristo. Veja aí o início do verso 3, estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, ou seja, através do meu ministério, diz o apóstolo Paulo, da pregação da palavra aí em Corinto, Cristo agiu pelo Espírito Santo, mudou a vida de vocês, de maneira que vocês são carta de Cristo, ou seja, vocês são uma expressão pública e aberta da realidade da salvação mediante Jesus Cristo, ao contrário das credenciais escritas em papel, em tinta, desses falsos mestres que vão pregar a lei que foi escrita em tábuas de pedra há tanto tempo atrás e que exigem obediência externa. Então, nesse sentido, eu acho, diz Paulo, que a minha recomendação é superior. É como se ele dissesse assim, vocês acham realmente que eu preciso trazer carta de recomendação? Vamos comparar o meu ministério com o ministério desses falsos profetas. Muito bem. Aqui a gente conclui algumas coisas, não é que eu preciso aqui imediatamente responder uma questão que, se você acompanhou a última pregação sobre esse texto aqui, ela deve estar na sua cabeça. Na mensagem anterior, como eu disse, Paulo disse que nós vamos ser julgados não pelos resultados, mas pela fidelidade. Mas aqui ele parece estar dizendo uma coisa diferente. Ele apresenta como prova de que ele é de Deus o resultado. Então, como é que fica isso? A resposta é que, embora os resultados eles sejam importantes, embora os frutos sejam importantes, o critério maior do juízo de Deus para conosco, ou da cobrança de Deus para conosco, será de fato a fidelidade. E o normal é que Deus costuma abençoar a fidelidade. Onde a pessoa é fiel, onde a Bíblia é ensinada em verdade, o fruto costuma aparecer. Às vezes mais, às vezes menos, mas ele aparece. Ele aparece. Então, embora números não digam tudo, mas eles dizem alguma coisa. Alguma coisa. Então, às vezes a gente diz assim, não vamos ligar para número não, porque quem converte é Deus e tal, vamos continuar com a nossa igreja do esvaziamento bíblico, né? Então, quanto menor a igreja, mais fiel. Quanto menorzinha tal, então mais fiel. Porque a igreja grandona, né? Muita apostasia, muita mistura. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Nós devemos ter um equilíbrio aqui. Aqui eu quero fazer uma citação do D.A. Carson, que ele diz assim, normalmente é apropriado para nossos ministérios que eles sejam julgados pelos seus resultados. Um país livre como é o Brasil, onde nós podemos pregar o Evangelho em qualquer lugar, do jeito que nós quisermos, escolhermos bons locais de pregação, prepararmos os nossos pregadores. A mesma igreja, ela permanece do mesmo tamanho, com as mesmas pessoas, ano após ano. Números não dizem tudo, mas eles querem dizer alguma coisa. Alguma coisa pode estar precisando ser mudada ali. Revitalizar a igreja, mudar a igreja, ou tomar alguma medida para que o Evangelho possa frutificar e a palavra de Deus possa crescer. Então você vê que num primeiro momento Paulo diz, Deus sempre nos conduz em triunfo, quer tenha resultados ou não. E no segundo ele diz, os meus resultados são a credencial de que Deus me enviou para pregar o Evangelho. Nós vamos usar esses dois critérios com muita sabedoria. Deixe-me correr aqui para o terceiro ponto, aliás para o segundo ponto, onde Paulo fala da sua confiança inabalável nos versos 4 a 6. Eu vou ler outra vez. Ele diz, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Que confiança é essa? É a confiança que ele mencionou no verso anterior, de que o meu ministério é o ministério de Cristo, pelo Espírito Santo, em corações de carne, e portanto é superior ao ministério da antiga aliança que esses apóstolos falsos estão apresentando aí.
É por intermédio de Cristo que eu tenho tal confiança em Deus. Aquela confiança que Paulo tinha não vinha dele, porque ele se conhece, ele sabe as limitações, mas ele depende inteiramente de Deus. Como ele diz no verso 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Ele tinha acabado de dizer alguma coisa que poderia dar a impressão que ele estava se vangloriando e se comparando. Quando ele disse, a minha carta de comparação, de recomendação, é maior e mais eficaz do que a desses falsos profetas. E alguém poderia até dizer, Paulo, você está parecendo aí que você está se exaltando. Logo em seguida ele acrescenta, eu estou muito consciente de que a minha confiança para dizer isso é em Deus, porque de mim mesmo eu não posso nada. Em outros textos da correspondência de Paulo, ele fala desse sentimento que ele sempre carregou com ele, de que ele perseguiu a igreja de Deus, que ele prendeu os santos, ele blasfemou o nome de Jesus, ele destruiu a igreja, é o termo que a Bíblia usa, né? Ele entrava destruindo as igrejas, né? Fechando, levando gente presa. Então Paulo tinha consciência de que ele era o menor dos apóstolos e que se Deus o usava, era somente pela graça e misericórdia de Deus. Por isso que ele diz que a minha suficiência vem da parte de Deus, ou seja, eu me sinto suficiente ou capaz de fazer essa obra, não por mim, mas porque Deus de fato me ajuda. E aí ele continua no verso 6 dizendo, o qual, Deus, né? O qual nos habilitou para sermos ministro de uma nova aliança. E aqui ele faz de novo aquela comparação que ele tinha feito entre a nova aliança, do Espírito Santo, do Evangelho, gravado no coração, em contraste com o Evangelho dos judaizantes, baseado na guarda externa da lei de Moisés, escrita em tábua, em pergaminhos. Ele diz no verso 6, esse Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Muito bem, só essa frase aqui já dava para a gente fazer uma semana teológica aqui, né? O que é que Paulo quer dizer com isso? Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Essa é uma das questões mais complicadas dentro da teologia bíblica, é a questão da aliança, ou a questão do pacto de Deus com o seu povo. Qual é exatamente a relação entre a antiga aliança e a nova? O que é que continua? O que é que passou? O que é que permanece em vigor? O que é que não permanece? Quando Paulo diz assim, Deus me habilitou para ser ministro de uma nova aliança, ele está dizendo que todo o Antigo Testamento, tudo aquilo foi encerrado, não vale mais nada, não tem nenhum valor, nada mais presta, tudo, as promessas de Deus, em que sentido é nova essa aliança? A resposta que nós damos dentro da Igreja Reformada, particularmente dentro do sistema presbiteriano, que é aliancista, é que Deus sempre teve uma única aliança com o seu povo. Só que essa aliança ela foi ministrada em duas etapas. A antiga aliança, que foi antes da vinda de Cristo, quando essa única aliança foi administrada através de símbolos, de tipos, como por exemplo o sacrifício de animais, o ministério levítico, a instituição do tabernáculo e do templo, e uma série de outras regulamentações. Sempre foi a mesma coisa, a salvação sempre foi do mesmo jeito, pela fé, mediante a graça, a fé no Messias que haveria de vir, não por obras, sempre foi assim. Só que antes de Cristo, tudo era simbólico, típico, eram sombras que apontavam para a chegada dele. Então, nesse sentido, quando Cristo veio, essa aliança, o que aconteceu antes dele é chamado de antiga aliança, e depois dele é chamada de a nova aliança. Não há mudança de conteúdo, mas de administração. Agora, nós não precisamos mais, como na antiga aliança, apresentar animais como pagamento pelos nossos pecados. Agora nós olhamos para o sacrifício completo do Cordeiro de Deus na cruz, feita de uma vez por todas, como sendo o pagamento pelos nossos pecados. Então, em essência, é a mesma coisa, mas a administração da aliança, ela
muda a maneira como ela muda. Algumas coisas foram mudadas, circuncisão virou batismo, sábado virou domingo, eu sei que aqui vai dar uma briga, não é? A Páscoa vira ceia do Senhor, mas é essencialmente a mesma coisa. A administração, contudo, ela é diferente. Então, quando Paulo diz que Deus nos fez ministros de uma nova aliança, ele está dizendo que Deus o capacitou para trazer esse desenvolvimento, essa completude, esse cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento falava para os tempos dele. Paulo viveu nesses tempos e ele era um ministro da nova aliança, a aliança que chegou à sua conclusão, que se completou. O Antigo Testamento era tipo, o Novo Testamento é cumprimento, o Antigo Testamento era promessa, o Novo Testamento é realização. Paulo, então, é ministro da nova aliança. Aqueles falsos mestres, eles eram ministros da antiga aliança. Eles queriam que os gentios guardassem os costumes judaicos que, segundo Paulo, já cessaram como tipo, como figura, porque Cristo chegou. Então, nesse sentido, Paulo diz: Deus me capacitou para ser ministro da nova aliança, para anunciar o cumprimento das promessas, anunciar a chegada do Messias, anunciar a transição da antiga aliança para a nova, falar da chegada ou do cumprimento das promessas que Deus havia anunciado através dos antigos profetas de Israel. É isso tudo que está aí nessa frase do início do verso 6. Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. E aí ele faz um contraste. Não da letra. Quando ele fala não da letra, ele está se referindo à legislação mosaica, que era a maneira pela qual a antiga aliança era administrada. Essa nova aliança, ele diz, não é da letra, mas do Espírito. Aqui eu gostaria de sugerir que a gente lembrasse que a palavra Espírito, ela no grego, a língua grega, ela não tem maiúsculo. Os manuscritos mais antigos são chamados de minúsculos porque o grego, o alfabeto, é sempre minúsculo, tudo coladinho, sem vírgula, nada. Quem já deu uma olhada no pergaminho de um fragmento ou um pergaminho grego do Novo Testamento, né, vê que é tudo emendado, não tem vírgula, não tem ponto de vírgula, não tem maiúsculo, não tem versículo, não tem capítulo. Isso tudo fomos nós que fizemos para poder entender, traduzir, e você hoje pode ter sua biblinha aí e ler com muita alegria, né, ficar feliz com tudo isso. Então, uma das palavras que às vezes traz complicação é a palavra espírito no grego, porque como não tem maiúsculo, a gente às vezes não sabe se a palavra Espírito significa o Espírito Santo, porque aí nesse caso em português tem um maiúsculo, né? É maiúsculo, ou Espírito humano, que aí nesse caso é com um E minúsculo, não é? Ou um espírito imundo, um demônio, é a mesma palavra que aparece no Novo Testamento. Então, qual é a regra para a gente determinar o sentido? São 3, né? Contexto. O que é que Paulo está comparando aqui? O que é que ele já comparou antes? Qual é esse contraste entre letra e espírito? Só pode ser a mesma tipo de comparação que ele fez no contexto anterior, quando é espírito com E maiúsculo. Vocês são a carta de Cristo escrita com o Espírito Santo, em contraste com a lei que foi escrita em tábuas de pedra. Eu não sei porque que a nossa Almeida tacou aqui Espírito com E minúsculo, porque para mim Paulo está falando do Espírito de Deus. Deus me habilitou para ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas pelo poder do Espírito Santo, ou do Espírito Santo, sob a ação do Espírito de Deus. Eu creio que essa seria a forma mais correta da tradução, porque esse é o contraste que ele está fazendo. E aí ele explica o porquê desse contraste. Porque a letra mata, mas o Espírito, mais uma razão aí para ser Espírito com E maiúsculo, não é? Mas o Espírito vivifica. Eu não conheço uma passagem da Bíblia mais mal usada do que essa. Irmão, cuidado, olha, a letra mata, o Espírito vivifica, né? O irmãozinho lá em determinadas igrejas começa a ler livros de teologia, né? Irmão, você está lendo muita teologia, a letra mata, né? Está estudando muito, né? A letra mata, o Espírito vivifica.
Já vi um texto mais fora de contexto, usado mais fora do que esse? Paulo está fazendo isso, Paulo está comparando você estudar, você conhecer e ter conhecimento de uma vida de experiências místicas e tudo mais. Paulo está comparando essas duas coisas? É óbvio que não. Ele está comparando a legislação mosaica, baseada na lei do Antigo Testamento, e a nova aliança, que é guiada pela obra do Espírito Santo, gravando a lei de Deus nos corações. O contraste é entre duas dispensações, não é entre estudar e ter uma experiência mística com o Espírito Santo. Tá? Então, quando você voltar para a sua igreja e o seu pastor largar essa no culto, você diz: pastor, depois chamei ele assim de lado, pastor, tem 3 regras para o senhor interpretar a Bíblia: contexto, contexto, contexto. Aí quem sabe ele para de dizer isso aí, né? Porque estudar não faz mal, né? Desde que seja para a glória de Deus e acompanhado do Espírito Santo. Muito bem, então Paulo agora está pronto para concluir o que ele quer dizer. E eu queria então fazer algumas aplicações para nós aqui. A primeira delas é: nós precisamos ter cuidado, pelo que nós aprendemos aqui, para não construir o nosso ministério em cima de credenciais humanas ou de títulos. Isso parece muito importante para alguns pastores, né? Para muita gente, desenvolver um ministério que é baseado no reconhecimento e nas credenciais das instituições e tudo mais. E isso eu vejo muito. Eu não quero ser muito crítico, mas às vezes eu vejo o currículo de um pastor: fulano de tal, diretor da junta patrimonial, não sei de quê, presidente do concílio tal, não sei de quê. A lista dele, né, enche várias páginas assim, de títulos e tudo mais. A gente vai dar uma olhada na igreja dele. E que tristeza, não é? Não tem, né? O que é que ele fez, né, em termos de igreja, você vê que não é muita coisa, mas está lá, inchado, né? Quer ser tratado como autoridade e tudo mais. Então a gente tem que saber que, de fato, o que vai autorizar o nosso ministério, embora a gente não deva desprezar as autoridades que Deus colocou na igreja, mas o que vai credenciar a nossa vida e o nosso ministério é a maneira como nós servimos a Deus e o fruto que vem do trabalho que a gente faz. Essa é a primeira lição que eu queria tirar aqui. Segunda, nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo a cultivar essa consciência de que a nossa suficiência e dependência, ela vem totalmente de Deus. E a última coisa que eu queria dizer: nós vivemos na nova aliança. Não faz sentido, meu irmão, você tocar chofar, carregar a arca da aliança, né, vestir quipá de rabino, falar Yeshua HaMashiach. Não faz sentido. Isso tudo tinha a ver com a antiga aliança, com a antiga dispensação, com a administração da lei mosaica. Agora, essa aliança de Deus conosco, ela entrou numa nova fase. Tudo aquilo apontava para Jesus Cristo, ele já veio, as sombras passaram, nós já temos a pessoa de Jesus Cristo. E nós temos que viver a liberdade que nós temos no Evangelho, livres da lei de Moisés e de tudo aquilo que ela representava. E viver para Deus, com liberdade, com alegria, viver a plenitude do Evangelho. Infelizmente tem muitos crentes, não é, que são levados por falsos profetas e pastores, que carregam um fardo muito grande, que eles, às vezes quando alguns deles descobrem a fé bíblica, é uma libertação, é quase como uma segunda conversão. É quase como uma segunda conversão. Eles dizem assim: mas pastor, eu passei 20 anos enganado. 20 anos enganado. Agora eu estou entendendo a liberdade que há em Cristo Jesus. Amém. Amém, que assim seja. E, queridos, a última coisa, assim, eu já comecei a falar, não é que nós lembremos que nós estamos nessa nova aliança, onde o nosso Deus, pelo Espírito Santo, atua pela sua palavra, transformando nossas vidas, nos perdoando, nos restaurando, coisa que na antiga aliança era feito também, mas tem todo aquele processo, né, desde sacrifício de animais até ofertas de arrependimento, tinha que fazer uma série de passos para obter o perdão de Deus, mas o nosso Deus, ele nos restaura, ele nos transforma, e nós podemos dar graças que a gente vive já debaixo da nova aliança. Amém? Oremos. Senhor, não nos deixa escravizar por leis humanas ou por mandamento de homem.
Nós te damos graças, Senhor, porque teu Espírito vivifica. A legislação mosaica tinha que matar, para que nós pudéssemos ver que estávamos mortos e precisamos de vida em Cristo Jesus. Mas agora, Senhor, que Ele ressurgiu dos mortos, nos ajuda a experimentar a plenitude da ressurreição no dia a dia, quando nós enfrentamos nosso próprio coração, as aflições externas, as pressões, as angústias da vida, nos ajuda a lembrar da lei gravada no nosso coração, do Evangelho gravado no nosso coração, pelo Teu Espírito Santo, gravado de tal forma que ninguém nunca vai apagar. Ninguém nunca vai apagar. Somos Teus para sempre. Louvamos o Teu nome. Pedimos que nos ajude a viver na liberdade do Evangelho para a qual Cristo nos redimiu. É no nome dele que nós oramos. Amém.